Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, diz o seguinte: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar? Verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Verso 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Converse com o Senhor. Você já o adorou, já o exaltou. Agora permita que Ele fale na tua vida, através da palavra dEle, que eu possa ser o canal do Senhor nessa noite, para compartilhar das boas novas do Evangelho da salvação, daquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Pai querido, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, da qual nesse momento nós vamos compartilhar. Vamos nos alimentar e vamos desfrutar dela no decorrer dessa semana. Que o Senhor seja o centro dessa igreja, que a tua palavra seja o centro da nossa vida, que nesse momento o Senhor toque a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos ser conduzidos e conduzir essa cidade aos pés do Salvador. Esse é o propósito dessa igreja, esse é o propósito dos filhos do Senhor que aqui estão, de servir, de te adorar, de te exaltar e, acima de tudo, de conduzir as vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ministra nessa noite, Espírito Santo de Deus é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então tenha plena liberdade de agir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Nós tivemos ontem aqui o Tadel e meditamos nesse mesmo texto. Nós meditamos nesse mesmo texto, esses mesmos versículos. E o tema da mensagem é o mesmo de ontem: multiplique essa visão, porque é o tema dessa igreja de 2016. Você pode dizer comigo: família forte, igreja forte, família saudável, igreja saudável. Que nós possamos, em nome de Jesus, em 2016, multiplicar essa visão, a visão do reino de Deus, para que Cristo faça parte da nossa vida, faça parte da nossa família, faça parte dessa cidade, da nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje é o último dia de janeiro, dia 31 de janeiro, o que nós fizemos? O que mudou em nós nesse primeiro mês do ano?
Ainda temos 11 meses de lutas, de adversidades, mas também de vitórias em nome de Jesus. E esse texto fala algo muito importante a respeito dos milagres que Jesus pode fazer e vai fazer na tua vida, e eu creio nisso. Mas se o teu propósito está aqui nessa noite é somente pelos milagres que Jesus pode fazer na tua vida, eu sinto te dizer que você está no lugar errado. Que o maior milagre é para a tua alma, foi por esse preço, foi isso que Ele fez por você na cruz do Calvário. Eu quero conduzir, em nome de Jesus, você aos céus, aos pés do Salvador. Essa igreja tem esse propósito de conduzir a tua vida aos pés de Jesus. E eu não estou querendo dizer aqui que esse mês que passou foi em vão, e não foi. Nós podemos a cada dia nos render aos pés do Salvador em oração, na palavra, e acima de tudo permitindo que Ele mude a nossa história. E eu quero compartilhar algumas coisas desse texto, mas eu gostaria de voltar um pouquinho no capítulo 5, depois você pode ler no decorrer da tua casa, que o início desse texto começa dizendo o seguinte, capítulo 6: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia a numerosa multidão, porque viu sinais e maravilhas que ele realizava. Depois que coisas são essas? Quando nós olhamos no capítulo 5, Jesus vem já ministrando a tua obra. Ele faz um coxo já há 8 anos no tanque de Betesda, esperando o anjo tocar as águas, para que ele pudesse chegar até aquelas águas e fosse então curado. Mas antes de ele chegar, antes de ele se arrastar até ali, as pessoas já mergulharam sem o anjo tocar, até que Jesus entra e muda aquela história. O tanque de Betesda, em aramaico, quer dizer casa de misericórdia. Você pode dizer que casa de misericórdia. Seguindo mais adiante desse texto, capítulo 5, Jesus explica a sua missão, e o verso 24 do capítulo 5, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você pode dizer comigo? Quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Você crê nisso mesmo? Eu quero compartilhar nessa noite com você 5 coisas brevemente de como obter a bênção de Deus nas nossas vidas, de como obter a salvação em Cristo Jesus, de como ter a nossa família forte, a nossa família saudável, para que a igreja, a nação venha a ser saudável. E isso tem que começar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes. A primeira delas está em João capítulo 6, o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O primeiro princípio que precisa ser colocado em prática na nossa vida, para que possamos ver a diferença que tanto esperamos, para ver a diferença na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que a gente venha estar, esse é o principal. O primeiro ponto é: tenha Jesus como centro da tua história. As pessoas estavam ali sim por causa dos sinais e maravilhas, mas por causa de quem estava operando esses sinais e maravilhas. Enquanto as nossas expectativas estiverem em tempos bonitos, em coisas, em bens, em pessoas, vamos sempre nos decepcionar. Quem pode operar sinais e maravilhas é Cristo. Ele usa pessoas, mas jamais ele pode ser a fonte, porque a fonte é Cristo. Nós devemos ser o canal. Você pode dizer comigo? Devemos ser o canal. Queridos, nós precisamos avaliar quem é que tem o governo das nossas vidas. Se Jesus é o centro da nossa história, da nossa salvação, isso inclui a nossa maneira de pensar, o nosso falar, o nosso agir com as demais pessoas, o nosso trabalho, onde quer que a gente venha estar. Jesus é o centro da tua história. O que mudou desde que você declarou: eu sou de Jesus?
Precisamos parar de reclamar, precisamos aprender a ter um coração grato, que muitas vezes não temos um coração grato. Independente das circunstâncias, dos problemas, das aflições que estão ao nosso redor, porque no mundo tereis aflições, palavra de Cristo Jesus, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o centro da tua história, da tua família, dos teus projetos. Ele faz parte da tua casa. Você tem um coração grato. Segunda coisa que nós precisamos entender e colocar em prática na nossa vida, para primeiro ser bênção, obter as bênçãos, obter a salvação do Senhor. Primeira é, então, tenha Jesus como centro da tua história. A segunda coisa é, se Jesus é o centro da tua história, nós precisamos ter grandes expectativas. Você pode dizer comigo? Se Jesus é o centro da minha história, eu preciso ter grandes expectativas. Se Jesus é o centro da minha história, da minha salvação, eu me rendi a Ele, eu preciso crer que Ele pode fazer todas as coisas. Ele. E eu não posso fazer nada por você. O homem do chapéu lá não pode fazer nada por você. E por aí vai. Se Cristo não for o centro da tua história, se nós não aprendermos a ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial, um secreto, nada vai mudar, nada vai acontecer. Se nós não permitirmos Ele agir em nós, nada vai acontecer. Mas nós precisamos entender que quando nós nos rendemos a Ele, quando Ele se torna o centro da nossa história, as nossas expectativas começam a crescer e almejamos mais e mais de Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede, pensa, do que a gente possa imaginar. Vai muito além do que Deus pode fazer, e Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Porém, o quanto de Deus você tem dentro de você? Porque a conclusão do versículo é ela: segundo o seu poder que opera em você. Se Jesus é o centro da tua história, tenha grandes expectativas para a tua casa, para a tua família. Verso 2 diz lá: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que Ele fazia na cura dos enfermos. As pessoas já conheciam, a fama de Jesus estava crescendo cada vez mais, e eles estavam acompanhando Jesus, os sinais que iam acontecendo, eles viram o que aconteceu no tanque de Betesda, eles viram falando da grande missão, e por aí vai, seguindo adiante. No capítulo 11, Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro, e esse mesmo Jesus está aqui, meu querido e minha querida. Mas quais são as suas expectativas para a tua vida, em primeiro lugar, daquilo que Ele pode fazer na tua vida? Se a multidão seguia, já quer dizer que ele já estava há um bom tempo caminhando e observando. E a questão é, quantas pessoas observam você, como nós falamos do Tadeu ontem aqui, o que elas enxergam? O homem carnal, a mulher carnal, o homem espiritual, a mulher espiritual. Aqui eu pergunto uma coisa a você. Eu gostaria que você avaliasse sobre o seu tempo de vida com Deus, o quanto você tem caminhado com Jesus. Não é um tempo de igreja, tempo com Jesus. Como eu disse, eu tenho 20 tralalá de anos de igreja, e eu tenho pouco tempo com Jesus, porque hoje eu entendo o que eu preciso ser diante dele, e é vergonhoso como pastor dizer isso. E vou dizer que existem muitos outros pastores que estão muito pior, que ainda nem se renderam a Ele ainda. Nós precisamos orar para um avivamento, para que a igreja venha entender o propósito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que não é te dar um carro do ano, uma casa na praia. As coisas virão de acordo com os seus esforços, de acordo com a tua busca. Jesus veio para te salvar em primeiro lugar. O quanto você já experimentou de Deus na sua vida,
porque você precisa entender se Ele é o centro. Então você deve ter grandes expectativas nele, porque as pessoas viram o que Jesus fazia, viram o que Jesus falava, e as pessoas olham o que você faz, o que você vê, o que você pratica, e as pessoas enxergam Jesus em você. Eu quero ler uma frase de um livro, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Eu já citei essa frase aqui na igreja e eu faço questão de vez em quando olhar para ela e avaliar a minha vida. Ela está na capa da minha vida do Concílio Examinatório Pastoral, que diz: William Carey é um missionário, foi um missionário na Índia, era sapateiro e começou a servir ao Senhor ali. E ele diz o seguinte: faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Mas muitas vezes nós esperamos grandes coisas de Deus, como eu disse aqui, se Jesus é o centro da tua vida, tenha grandes expectativas. E muitas vezes nós guardamos a seguinte frase: tenha grandes expectativas em Deus. E esquecemos que Ele precisa ser o centro. William Carey diz então: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. E nós vemos a nação brasileira, no mundo todo, esperando grandes coisas que Deus venha fazer, e venha multiplicar, e venha agir. E Ele vai, com toda certeza, se Ele for o centro. E eu quero desafiar você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, a permitir que Jesus seja o centro. E então as grandes expectativas virão sobre a tua vida, e as bênçãos virão e te alcançarão em nome de Jesus. Terceira coisa: crie um relacionamento, se importe com o próximo, se importe com as pessoas. João 6, de 3 a 5, diz o seguinte: então Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar e comer? Verso 6: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Crie um relacionamento, se importe com o próximo, se importe com as pessoas, se importe com o seu vizinho, se importe com a tua família, em nome de Jesus, e conduza-os aos pés do Senhor. Nós temos aqui o que? Jesus se assenta com seus discípulos, e com toda certeza ele teve um tempo com eles ali, tratou determinadas coisas sobre o seu ministério, e ele viu aquela grande multidão se achegando, porque estavam vendo os milagres que ele fazia, e ele tem que fazer algo novo. E nós iniciamos esse culto com Isaías 43, dizendo: eis que faço coisas novas. E eu creio em Deus que faz coisas novas, e Ele vai fazer ainda muito mais em nome de Jesus. O livro de Joel Comis, que eu coloquei uma frase dele no Facebook, essa semana estava dando uma releitura, e ali ele diz o seguinte: no discipulado relacional, ele diz o seguinte: a maneira do mestre, ou seja, da forma como que Jesus fazia. Jesus é o nosso modelo. Ele discipulou 12 pessoas, viveu com eles 3 anos. Ele modelou o discipulado enquanto ele vivia, andava, comia com eles. Ele os ensinou através de parábolas e lições que tinham a vida real como objetivo. Não primariamente um ambiente de grupo grande, ou seja, nós só atingiremos os nossos alvos se tivermos Jesus como nosso modelo. Querido, você quer levar seu pai, sua mãe, seus filhos à salvação? Invista tempo, invista oração, acompanhe, esteja junto. Quer levar o teu vizinho? Quer levar o teu colega de trabalho? Quer ver mudança nesse país? Invista tempo de oração, invista, faça as coisas da maneira, do jeito que Jesus fazia. Tanto um livro quanto um filme que diz o seguinte: em seus passos o que faria Jesus. Em cada atitude que nós fazemos, deixamos de fazer, se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria?
invista tempo, invista a vida de Jesus na sua vida, porque não adianta você querer enfiar a Bíblia goela abaixo das pessoas se Jesus não estiver aqui. Amém? Quarta coisa, ajude na solução dos problemas. Você pode repetir comigo? Ajude na solução dos problemas. João 6, de 5 a 6, novamente diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para lhes experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ajude na solução dos problemas. Deus abençoe. Ajude então na solução dos problemas. Jesus conhece a intenção do nosso coração. Jesus conhece as nossas atitudes, as nossas falhas e aquilo que fazemos bom e melhor também. A questão é que muitas vezes nós olhamos os problemas, mas não ajudamos nas soluções. Enxergamos os problemas, e eu creio até que com visão biônica, de Superman, enxergamos distante as coisas. Fulano fez isso, deixa eu fazer isso, olha aquilo ali está caindo, aquilo lá, mas não fazemos nada. Como muitas vezes eu costumo dizer que o lixo é no lixo aqui na igreja, e eu insisto em ver na janela do banheiro, na janela da igreja, no chão, inclusive voltaram a colar chiclete nas cadeiras, em nome de Jesus, gente. Eu não sei quem é e se está aqui, mas vamos lutar para que isso não aconteça, porque isso aqui é do Senhor. Se você colar chiclete, primeiro, é feio, é antiético. Segundo, isso aqui é do Senhor, não é nosso. Vamos cuidar melhor das coisas do Senhor, ajudar na solução dos problemas. Enxergamos os problemas, aquilo que está além daquilo que a gente pode fazer, nós precisamos ser a solução. Jesus chega para Filipe e fala: tem tanta gente chegando aí, o que a gente vai fazer para comer? A gente vê aqui uma questão de fé. Filipe, que são 200 denários para essas pessoas irem comer, não vai alimentar. Um denário é equivalente a um dia de salário de uma pessoa. Vamos pensar no salário mínimo. Eu calculei à tarde lá, dá 29,33 centavos diário. Pensando no salário mínimo de hoje, no mês daria R$5.800. Não seria suficiente para alimentar 5 mil homens, como Deus está dizendo. Ou seja, tinha cerca de 10 mil pessoas, porque não está citando as mulheres e crianças. Filipe diz isso. Filipe caminhou com Jesus. Filipe vivia quase de manhã até o anoitecer, vendo o que Jesus fazia, operava. No entanto, as pessoas já estavam com expectativa dos milagres de Jesus. Aí de repente chega um outro discípulo de Jesus chamado André e fala: eis ali um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, um pouco mais de fé. Porém, o que são 5 pães e 2 peixinhos? 5 mais 2 igual a 12. 5 pães e 2 peixinhos, e você vê que o texto diz que sobraram 12 cestos cheios, porque Jesus entrou com providência. Como eu disse ontem aqui, esse rapazinho sou eu e você, que precisamos ali colocar à disposição do Reino de Deus aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que podemos fazer. Ajudar na solução dos problemas, nos entregar, nos render a Ele, permitir que Ele trate a nossa vida, o nosso coração, aquilo que nós somos e aquilo que devemos deixar de ser. Quinta e última coisa. Do verso 10 ao verso 12 diz o seguinte: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso 12: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A última coisa, Jesus opera, Jesus trabalha, Jesus ministra, onde há ordem, onde há gratidão e onde há obediência. Você pode dizer comigo? Jesus opera, onde tem ordem, onde tem gratidão, onde tem obediência. Por que eu digo isso? Jesus mandou que ele se assentasse, e o povo se assentou. Obediência e ordem. Porque imagina ele operar um milagre naquela bagunça, todo mundo desesperado, com fome, querendo pegar um pedaço de pão de peixe, porque só tinha 5 pães e 2 peixes, e aquele mais faminto ia querer tomar frente no outro. Cerca de 5.000 pessoas, ele para ali, então ele agradece. Quantas vezes você agradece ao Senhor pelo pão que te alimenta? Os casados, levanta a mão, por favor. Quantas vezes você orou agradecendo pela tua esposa, pelo teu esposo? Quantas vezes você orou agradecendo pelo teu pai? Ah, meu pai me bate. Só eu sei quantas vezes eu meu pai, eu sou grato pela vida do meu pai. Quantas vezes você agradece pelo teu serviço, independente das circunstâncias, você está trabalhando num momento de crise, mais política do que econômica. Jesus distribui aqueles alimentos. O livro de John Bever, Acesso Negado, diz o seguinte: existem 2 maneiras de desobedecer a Deus. Primeiro, fazer aquilo que Ele não mandou fazer. Segundo, não fazer aquilo que Ele mandou fazer. Já parou para pensar nisso? Eu não desobedeço a Deus, mas Deus mandou fazer determinada coisa, eu não fiz, automaticamente, ou vice-versa. É algo que nós praticamos quase todos os dias. Mas a questão é, onde você se encaixa nisso? Onde eu me encaixo? Porque família forte, igreja forte, família saudável, igreja saudável, o ano da multiplicação, o ano do agir de Deus na minha vida, minha casa, minha família. Mas o que é que eu estou disposto a fazer? Porque uma coisa que nós precisamos ver também nesse menino, nesse rapaz, ele estava no lugar certo. Deixamos muitas vezes de receber a bênção de Deus por estar em lugares errados, com pessoas erradas, com quem não devemos estar. 1 Samuel capítulo 15, do verso 22, diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de alimentos ou de carneiros. Muitas vezes sacrificamos mais do que obedecemos. O desafio desse ano é fazer as coisas do jeito de Deus, permitir que Ele governe a nossa mente, o nosso coração, a nossa família, realmente resplandecer a luz do Senhor, assim como diz Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Querido, eu não vou me alongar nessa mensagem, mas eu quero convidar você a fechar seus olhos. Essa canção, Há um Lugar, enquanto o Thiago vai estar, por favor, ministrando essa canção, eu gostaria que você estivesse orando. Há um lugar, esse lugar é o Senhor. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa família, e Ele quer ter a sua participação nisso. Quais são as tuas expectativas para a tua vida, para a tua família? Já que então você acredita que você tem permitido que Jesus seja o centro, você precisa avaliar o
os relacionamentos pessoais, familiares, em todos os aspectos, se importar com todas as outras pessoas, sim, porque Jesus se importou com você, assim como se importou comigo. Precisamos ajudar na solução dos problemas e não ser o causador dos problemas. A nossa vida em Deus precisa de ordem, precisa de gratidão, precisa de obediência. Continue a orar lá com Jesus. Esse lugar do Senhor.